Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou mandando mais uma aulinha da nossa disciplina de cálculo 3. A gente vai continuar falando um pouquinho, sobre o cálculo com as curvas parametrizadas, tá legal? E hoje eu vou falar especificamente mais de uma coisa muito importante, que é o traço de uma curva que eu já comentei nas aulas anteriores, meio por cima. Hoje eu vou falar com um pouco mais de detalhe, que seria assim, tipo, o que significa o desenho, o traçado, que a nossa curva, ela vai fazer no plano ou no espaço, tá? Então, eu só vou lembrar rapidamente algumas coisas que a gente viu aqui, tá legal? Então, o que a gente viu? Nós vimos, meus queridos, que uma curva parametrizada é um tipo de função, tudo bem? Que está definida num intervalo da reta, num subconjunto da reta real, ou seja, ela tem uma variável só, certo? Que a gente costuma chamar de t. E no caso, ela assume valores em R2, se for uma curva plana, ou no R3, se for uma curva espacial. Tá legal? Então, como é que fica essa função? A gente costuma denotar assim, ó. Deixa eu mudar minha letra, gente, porque a gente colocou alfa, tá? Tem mania de colocar f. A gente costuma denotar a curva por alfa, ou pode ser f também, não tem problema nenhum, tá? Como é que fica? No caso, se a curva ela for uma curva plana, a função alfa de t, ela tem essa cara assim, ó. Alfa de t igual, na primeira coordenada, uma função x de t, na segunda coordenada, uma função y de t. A gente já falou isso, certo? Se a curva ela for uma curva espacial, como que vai ficar? A curva espacial ela vai ter uma equação, agora que depende de três coordenadas, três funções coordenadas. Então vai ser assim, ó, alfa de t é igual uma primeira função x de t, uma segunda função y de t, uma terceira função z de t. Essas funções que estão aparecendo aqui, ó, a gente chamou de funções coordenadas. Tá legal, gente? E o que acontece? Essas funções coordenadas é que definem exatamente como que vai ser, a curva em si, que vai dar as propriedades da curva, tá legal? E a função que define a curva em si, a gente chama de parametrização. Por isso que o nome são curvas parametrizadas, tá legal? Então isso aqui é a parametrização da curva alfa, tá legal? Hoje vai ficar mais claro um pouquinho por que esse nome é parametrização. Tudo bem, pessoal? A gente já fez alguns exemplos, eu só estou lembrando, tá? Eu quero fazer uma observação aqui importante para quem eventualmente está olhando no livro do Stuart, certo? A gente aprendeu lá na geometria analítica o seguinte, ó. Quando você está, por exemplo, lá no R2, no plano cartesiano, isso aqui que eu estou falando também vale para o R3, serve para qualquer espaço euclidiano. E você marca um pontinho aqui, por exemplo, no R3, vamos pegar um pontinho aqui assim, P, certo? Esse ponto, certamente, ele tem duas coordenadas. Tem uma coordenada aqui no eixo X, que eu vou chamar de A, e tem uma outra coordenada aqui no eixo Y, que eu vou chamar de B. Tá legal? E a gente escreve isso aqui, ó. P é o ponto que tem coordenadas AB, lá no plano. Se fosse no R3, teria três coordenadas, ABC, certo? No R4, quatro coordenadas, assim por diante. Então a gente aprendeu lá em geometria analítica que existe uma dualidade, uma convenção na hora de você dar nomenclatura para ponto e para vetor, certo? Então se eu pegar esse vetor aqui, ó, que é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto P, esse vetorzinho em verde que eu desenhei aí, certo? Esse vetor V, ele também tem coordenadas AB, tá legal? Ou seja, quando você marca essa posição aqui, que é dada pelo ponto P no espaço, existe uma dualidade, certo? Você pode tanto olhar isso como sendo ponto, tanto olhar isso como sendo ponto, ou tanto olhar isso como sendo o vetorzinho que sai da origem,
e chega no ponto, tá? Então, o que, que vai acontecer? Essas funções vetoriais que eu estou escrevendo aqui, ó, desculpe, essas curvas parametrizadas que eu estou escrevendo aqui, existe uma outra maneira de você olhar para elas que é equivalente, tá legal? Então vou escrever aqui, ó, para tentar não ficar confuso. Existe uma forma equivalente, vamos colocar assim, de considerar uma curva, tá legal? E essa forma é uma coisa que, por exemplo, o livro do Stewart, ele chama de função vetorial. Tá legal? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, que uma função vetorial e uma curva parametrizada, essas duas coisas são sinônimos, tá? São sinônimos. Tudo bem, gente? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês? Vamos pegar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Eu poderia, por exemplo, vou só escrever uma equação qualquer aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar uma equação de uma curva tipo espacial. Eu não estou interessado em qual que é o traço da curva, tá? Não é isso que eu estou querendo falar agora. Ela é assim, ó. Ela é, por exemplo, 2t, t ao quadrado mais 1, e ela é, sei lá, menos t ao cubo, aqui nessa variável, tá? Deixa eu colocar bonitinho esse t aqui. Menos t elevado ao cubo. Por exemplo, isso aí, tá? Vamos imaginar, vamos colocar t em r, definida em r todo. Então, ou seja, essa minha curva parametrizada, ela tem o quê? Ela tem uma função coordenada x de t, essa função, essa função coordenada aqui, consertei, y de t, e essa outra função coordenada aqui, z de t, tá vendo? Ó, que são essas funções aqui que eu falei, ó, que definiam a curva em geral, certo? Essa e essa, tá legal? Essas três funções coordenadas. Então eu estou olhando, quando eu escrevo a curva assim, eu estou olhando isso aqui como se fosse um ponto, tá legal? Como se fosse um ponto. Ou seja, vamos supor que eu pegue t igual a zero. Quando eu pego t igual a zero, o alfa de zero, se eu substituir, vai dar assim, ó, 2 vezes 0, que é 0, 0 ao quadrado mais 1, que é 1, e menos 0 elevado ao cubo, que também é 0, tá legal? Então eu estou olhando isso aqui de novo, como um ponto. Se eu pegar, por exemplo, t igual a 1, estou pegando valores aleatórios aqui, né? E eu for calcular o alfa de 1, o que isso aqui vai dar? Vai dar o ponto 2 vezes 1, que é 2, 1 ao quadrado mais 1, que também é 2, e menos 1 elevado ao cubo, que é menos 1, tá legal? Ou seja, isso aqui de novo é um ponto, tá? Ou seja, eu estou olhando isso aqui, à medida que eu vou substituindo os valores de t, né, nas funções coordenadas, que essa coisa está me gerando pontinhos lá no espaço, tipo assim, tá gerando pontinhos, certo? Enfim, mas essa mesma curva aqui que eu estou falando, ela poderia ser vista, interpretada como que na notação de função vetorial, tá? É basicamente a mesma coisa, pessoal, só que aí eu vou escrever com uma outra notação e eu vou associar esses caras aqui, ó, que eu estou encontrando, esses caras aqui que eu encontrei nesses exemplos, né? Tipo assim, conforme eu vou substituindo t, não mais com o ponto, ó, como eu estava fazendo aqui, tá vendo? Ó? Não mais com esse ponto aqui, mas eu vou associar com o vetor, tá legal? Então, eu poderia escrever desse jeito assim, eu vou até deixar a cor diferente aqui, vou colocar de verde. Eu poderia escrever assim, ó, a mesma função, que é a mesma coisa isso aqui, alfa de t igual a quanto? A primeira função coordenada 2t, aí eu vou colocar aqui assim, ó, vezes i, tá legal? Depois, somado, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, com t ao quadrado mais 1 vezes j, tá legal? Menos t elevado ao cubo vezes k. E aqui é a mesma coisa, t
pertence a E, tá legal? Então, ó, essa função que eu escrevi aqui, ó, ela tem as mesmas... Essa expressão, ela tem as mesmas funções coordenadas, tá vendo? Aqui eu tenho x de t, aqui eu tenho o mesmo y de t que eu tinha antes, e aqui eu tenho o mesmo z de t, tá vendo? Que é menos t ao cubo. A diferença é que em vez de escrever assim dentro do parêntese, eu coloquei esse i, esse j e esse k que está aqui. Quem que são esses caras, o i, j, k? O i, j, k, eles são os vetores canônicos, nesse caso do R3, tá legal? O i, ele é o vetor 1, 0, 0, que é o vetor que dá a direção do eixo x. A gente já viu isso em GA, tá? O j é o vetor 0, 1, 0. E o k é o vetor 0, 0, 1. É o referencial canônico lá do R3. Tá vendo? Ó, vetorzinhos de comprimento 1. Aqui tem o i, aqui tem o j e aqui tem o k. Vamos colocar as setinhas assim. Tá legal? Então, minha gente, isso é o que a gente chama de base canônica, tá? Ou vetores canônicos do R3. Então, quando eu escrevo a função, a curva parametrizada, certo? Quando eu escrevo a curva parametrizada desse jeito aqui, ó, usando essa notação que está colocada em verde, significa, meus queridos, que eu estou olhando a mesma função, só que agora eu estou vendo ela do aspecto vetorial. Ou seja, eu estou olhando, em vez dela fazer um traço de pontinhos, é como se fosse um relógio, ela está girando um ponteiro lá dentro do R3 ou do R2 se for uma curva plana, tá? Esse negócio aqui, tipo assim, não é um grande problema, tá? Mas às vezes ele pode gerar uma certa confusão, principalmente se você vai ler algum livro que sei lá, como por exemplo o livro do Stuart, que ele faz, ele usa um pouco essa dualidade. Se você for olhar até o título do capítulo, chama curvas espaciais e funções vetoriais, né? Uma coisa desse tipo. Tá legal, pessoal? Eu, particularmente, assim, na nossa disciplina, não gosto muito de escrever desse jeito, tá? Então, eu particularmente gosto mais da forma convencional, ou seja, usando os parênteses, né? Usando tipo a parametrização normal. Que seria olhar o traçado da curva como se fossem pontos mesmo, tá? Lá no espaço euclidiano. Por que eu faço desse jeito? Porque daqui a pouco, já na próxima aula, a gente vai falar de derivada de curva, tá? Eu vou falar para vocês, tipo assim, ó. Nós vamos pegar uma curva, tá legal? Tipo essa aqui, ó, né? Que eu peguei, ó. E aí a gente vai calcular a derivada dessa curva aqui, tá legal? E essa derivada, pessoal, ela vai ter um sinônimo de vetor velocidade, tá? Vai ter sinônimo de vetor velocidade. Então, quando a gente calcular a derivada dessa curva, a gente vai calcular assim, ó, alfa' de t. Eu vou colocar até um símbolozinho de vetor, porque na minha interpretação, essa entidade aqui, o resultado dessa conta, vai ser um vetor, entendeu? Então, se eu uso a curva já como sendo uma função vetorial, e aí depois eu faço o vetor velocidade, eu acho que fica uma interpretação meio dúbia. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar a curva como se ela fosse uma trajetória feita por uma união sucessiva, assim, vamos pensar de pontos, que vai depender de quem que é a parametrização, e quando eu calculo a derivada da curva, aí sim eu teria uma coisa que é mais interpretável como um vetor, que é o vetor velocidade, tá? Então, no caso dessa curva, quem que seria o vetor velocidade? A gente só derivaria as funções. Então, seria assim, a derivada da função 2t em relação a t, quanto que vale? 2. Aí, agora, sim, eu vou pegar o 2 e vou colocar assim, ó, 2 na direção i. Aí a gente vai fazer t quadrado mais 1, certo? Derivada disso aqui em relação a t, mais 2t, que é a derivada de t quadrado mais 1. Em que direção? Na direção j. E depois eu vou pegar a derivada de menos t ao cubo, que é menos 3t ao quadrado, e isso aqui vai estar na direção k. Então, tá vendo? Ó, esse cara aqui, que é a derivada, eu vou olhar ele como sendo um vetor. E aí eu vou usar i, j e k, tá legal? E aí então vai ter uma situação, eu já estou adiantando um pouco a lebre aqui. Então vamos supor, você vai ter o traçado da curva,
Esse aqui seria o ponto P, que seria o alfa de t, para algum t, né? Vamos pegar aqui um certo t0, né? Isso aqui é alfa de t0. Oh, caramba. Alfa de t0, certo? E aí, o que vai ser o vetor velocidade? O vetor velocidade vai ser esse cara aqui, ó, vai ser um vetor tangente. Não ficou muito legal aqui meu desenho, mas é isso aqui, ele vai ser um vetor tangente que vai aparecer aqui. Então esse cara aqui vai ser o alfa' de t0, vetor, tá legal? Aí fica mais fechado e causa menos confusão, mas eu preciso fazer essa observação, porque senão às vezes vai dar uma olhada no livro e aí se confunde. Fala, professor, você falou de curva, lá tem um negócio de IJK, função vetorial, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Esses negócios aí, eles são sinônimos, é mais uma maneira de como que você vai interpretar os números, né? Os dados que você está trabalhando. Tudo bem, pessoal? Bom, agora eu vou mais para a parte que interessa da aula, que a gente já fez essa observação. A gente vai falar um pouco mais de traçado de curva. E eu quero chamar a atenção para algumas características meio curiosas, tá? Eu vou começar com um exemplo, tudo bem, pessoal? Com um exemplo para ficar mais fácil entender o que eu quero explicar aqui. Então eu vou começar assim, ó. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Encontre uma parametrização para a circunferência, esqueci um C aqui, para a circunferência de raio, vamos colocar assim, R positivo, centrada na origem do plano do R2, tá? Então veja, todo mundo sabe, vou tentar, agora vou fazer um desenho meio caótico aqui, vamos ver como é que vai ficar. Todo mundo sabe desenhar uma circunferência, certo? Vamos fazer de conta aqui que deu certo. Uma circunferência, eu vou imaginar que essa circunferência ela tá centrada na... Esse negócio aqui, cara, ele tem uns esquemas, eu tinha que ter visto isso antes, que ele faz tipo uns traçados automáticos de figura. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. É isso. Ah, deu certo. Deixa eu mudar de cor. Pera lá. Ah, agora deu bom. Ó. Ah, como eu adoro tecnologia. Ó. Então eu peguei aqui uma circunferência, certo? Vou fazer os eixos aqui como se ela tivesse centrada na origem. Olha que lindo. Show. Ficou meio torto. Vamos ver assim. Show de bola. Ó, vamos imaginar que está certinho na origem, tá? Tem uma circunferência aqui de raio R centrada na origem, tá? Então eu estou imaginando que esse negócio aqui, essa distância daqui até aqui, é um número R positivo, tá legal? E aí, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar uma parametrização, ou seja, uma função, tudo bem? Vamos escrever aqui alfa de t igual a x de t, y de t, tudo bem? Com t pertencente a algum intervalo, de modo que essa função aqui, o traço dela, tipo assim, o desenho que ela representa, seja essa circunferência azul, que eu coloquei aí no meu desenho aí na minha folha, tá legal? Vamos pensar primeiro rapidinho o que representa esses pontos aqui, certo? Porque esse conjunto de pontos que está destacado em azul no espaço aqui, eles têm uma relação, certo? O que define essa circunferência. E aí, cara, quando você lembra lá do compasso, né? Quando a gente usa compasso, qual que é a regra que define uma circunferência? É que todo ponto que você pega aqui, ó, em cima da circunferência, tá legal?
a distância dele até o centro da circunferência é sempre constante igual a r. Na verdade, ó, todos esses pontos que eu estou marcando... Oh, caramba. Acho que eu fiz aqui? Não. Eu quero isso, cara. Tá, deu certo aqui. Opa. Não quero escrever nada, jovens. Calma. Não vamos perder o fio da meada. Perdão, gente. Ó, então, veja. Isso aqui, cara, todos esses pontos que eu estou traçando, a distância até a origem é igual a r. Então, vamos escrever assim, ó. A distância de qualquer ponto P que está em cima da circunferência até o 0,0, que é a origem, vou só colocar 0 aqui, ela é constante igual a r, certo? Aí, se eu escrevo esse ponto P, por exemplo, aqui, ó, com coordenadas xy, né, uma coordenada geral, a gente faz aquela fórmula da distância e você fica uma expressão assim, ó, x menos 0 ao quadrado somado com y menos 0 ao quadrado, que é a distância em relação à origem, né? Igual, vou colocar uma raiz quadrada aqui, que é a distância, né, a diferença das coordenadas com a raiz. Ficou feio minha raiz, mas não tem problema. Igual a r. Então, o que eu estou dizendo assim, a distância de qualquer ponto que está em cima da circunferência até a origem, que tem essa expressão, tem que ser constante igual a r. Obviamente, x menos 0 é x, então aqui vai dar x ao quadrado. Y menos 0 é y, então aqui vai dar y ao quadrado. E aí essa raiz eu vou tipo elevar ao quadrado dos dois lados e vou colocar um quadrado no r, então vai ficar assim, ó, tá? Então esse negócio aqui é uma equação que a gente chama de equação da circunferência, tipo assim, a equação básica, digamos assim, a equação geral, na verdade, desculpe, falhou aqui o nome. Isso aqui é a equação geral da circunferência, tá? Não é tão geral porque não está centrado em qualquer ponto, mas é a equação geral de uma circunferência centrada na origem, tá? Deixa eu escrever certinho aqui. Circunferência, tá legal? No caso aqui centrado na origem, tá? Vocês já devem, né? A gente já deve ter visto isso em algum momento, tá? Isso é uma coisa meio básica, até no colégio a gente aprende. Só que não é isso que eu quero, ou seja, eu não quero aqui essa relação, porque tipo assim, ó, essa relação aqui fala assim para mim o seguinte, ó, essa circunferência, como esse conjunto de pontos que está em azul, que eu até vou escrever aqui em azul, ó, essa circunferência, que eu poderia chamar de C aqui, ela é o conjunto de pontos, vamos colocar assim, ó, xy, lá do plano R2, tais que obedece a essa relação que eu coloquei aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, tá? Então isso aqui, cara, é ver a circunferência como se fosse um conjunto de pontos, tá legal? Que é esse conjunto de pontos azul que está aqui no meu desenho. Ou seja, eu tenho todo o plano cartesiano, né? Todo o plano eu estou destacando esse conjunto de pontos azul. Como que eu escrevo isso numa equação? Do jeito que está aqui. Mas o que eu quero, pessoal, é uma parametrização, que é uma coisa um pouco diferente, porque a parametrização ela não é estática, ela é uma função que vai me dizer mais do que simplesmente eu delimitar esse conjunto de pontos aqui, destacar como eu estou fazendo, tá? E aí eu vou pedir para a gente lembrar de uma coisa, ó, para a gente lembrar de uma coisa. Vou até mudar minha cor aqui de vermelho. Vocês lembram das funções trigonométricas, seno e cosseno, tá? Então, ó, vamos pegar aqui um ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de T aqui de propósito, tá? E eu vou marcar esse pontinho aqui em vermelho. Aí eu quero ver quem que são as coordenadas desse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse ponto xzinho aqui. Vamos colocar aqui xzinho. E eu quero falar das coordenadas também. Deixa eu apagar esse R para não ficar muito carregado o meu desenho. Quero falar também das coordenadas no eixo Y desse ponto que eu vou chamar de Yzinho, tá? Veja, se eu olho esse triângulo aqui como um triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo de fato. Aqui, ó, vamos lembrar daquelas relações trigonométricas, tá? Esse cara aqui, ó, que é a distância da origem até o x, que é o próprio x, né, esse número aí, o que ele é? Ele é o cateto adjacente desse triângulo, tá legal? Então, como que a gente escreveria ele? A gente escreveria assim, ó, x é igual a quanto? Ao cosseno do ângulo T multiplicado por quem?
pela hipotenusa. Mas quem que é a hipotenusa? A hipotenusa desse cara é R, porque a circunferência tem raio R. Então aqui vai dar cosseno de t vezes R. Tá legal? Se eu olhar agora no eixo vertical, ó, e eu quiser calcular, né, que é o que eu quero, esse número aqui, que agora é a coordenada y do ponto, eu reparo o quê? Que ele é igual a esse aqui, tá vendo? Ó? Essa distância é igual a essa distância que está aqui. Ou seja, a coordenada y é o cateto oposto. Então eu vou escrever assim, ó, y igual a quanto? Seno de t vezes r. Tá legal? E aí, ó, o que, que eu fiz? Eu consegui escrever as coordenadas do ponto P, tá vendo? Ó? Que são quem? X e y, tá legal? Como funções que estão dependendo do parâmetro, que é o t, que é o ângulo aqui, que é o que está, tipo assim, determinando o ponto, tá legal? Isso aqui, cara, é basicamente trigonometria do triângulo retângulo vista no ciclo trigonométrico. A gente aprende isso quando vai fazer trigonometria lá, né? Aprende as funções trigonométricas um pouco lá. Então, o que eu estou querendo explicar? Ó, eu estou querendo explicar o seguinte, que a circunferência, tá bom? Ó, vou mudar de cor agora. Essa circunferência eu estou errando um monte aqui. Ó. Essa circunferência, ela poderia ser escrita com a seguinte equação paramétrica, a seguinte parametrização. Eu ia escrever assim, ó, alfa de t igual a quem? Quem vai ser a função aqui, ó, que vai ocupar a posição x de t, a primeira função coordenada? Vai ser, aqui está cosseno de t vezes r, eu vou escrever só assim para ficar mais bonitinho, o r vezes cosseno de t. Tá legal? E a segunda função coordenada, que é a função y de t. A segunda função coordenada vai ser r vezes quem? Seno de t. Tá legal? Aí o que é o t aqui pra gente? O t, ele é o ângulo, tá? O t, ele é o ângulo. Opa. T, ele é o ângulo. Então esse ângulo, ele vai variar de onde até onde, ó? Vamos imaginar que eu estou fazendo assim, ó, certo? Eu começo aqui do ponto 1, 0, que seria o ângulo t igual a 0, certo? E aí eu vou girando, ó, da maneira como a gente faz, vamos girar no sentido anti-horário. E essa volta toda em radianos vai valer quanto? Vai valer 2π. Então eu vou escrever assim, ó, t pertencente ao intervalo 0, 2π. Então, isso aqui, cara, é como se fosse uma instrução para eu traçar essa circunferência. Eu estou dizendo assim, ó, cara, como que você faz para traçar a circunferência? Eu estou dizendo assim, use a função r cosseno de t na coordenada x, na coordenada y, né, use a função na x r cosseno t, na y use a função r seno t, perdão, e faça o t variar de 0 até 2π, porque você vai dar uma volta, tá legal? E aí você vai ter esse traçado da circunferência em azul que a gente estava fazendo. Aí você fala, professor, mas isso aí é a mesma coisa que você estava fazendo antes, né? Quando você escreveu em azul aqui, ó, né? A circunferência como um conjunto de pontos. Não é, pessoal, a mesma coisa, porque assim, essa questão aqui, tipo, a circunferência vista, né? Como esse conjunto de pontos aqui é uma representação, eu vou chamar ela assim, ó, de estática. Ela está parada, certo? Isso aqui é isso aí estático. Significa que a circunferência, ela simplesmente é esse conjunto de pontos, como se a gente tivesse pego um carimbo e carimbado em cima do plano assim, ó, pum. Aí carimbou, é uma circunferência assim, de uma hora para outra. É isso aqui que está escrito em azul. No caso, a parametrização, essa parametrização que eu escrevi aqui embaixo, ela é o quê? Ela é uma instrução para a gente traçar a circunferência, tá legal? Então isso aqui fala assim, ó, essa circunferência foi traçada pelas funções r cosseno t e r seno t, indo no sentido anti-horário, e aí a gente vai ver que isso até foi feito com uma certa velocidade, tá legal? Com uma certa velocidade, porque, tipo assim, isso aqui tem uma derivada, que é o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, na verdade, assim, a parametrização, ela te dá mais informações do que simplesmente o desenho da curva, tá legal? Então, digamos que esse cara em azul aqui, esse cara em azul, nesse caso, ele seria o quê? Ele seria o traço da circunferência, que é a curva em si. E esse cara em vermelho que eu coloquei aqui embaixo é a parametrização, tá? Bom, por enquanto é isso. Ah, professor, mas será que dá certo mesmo? Vamos ver.
Qual que é essa equação aqui, ó, que está definindo o desenho? A equação que define o desenho é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Então eu vou pegar o x ao quadrado e vou substituir pelo x da parametrização, ó, é r vezes cosseno de t, tudo ao quadrado. Eu vou pegar o y da conta e vou substituir pelo y da parametrização, vai dar r seno de t, tudo elevado ao quadrado. Tá vendo? Eu coloquei o x da curva aqui e o y da curva aqui no lugar do x e do y da equação do conjunto de pontos, né, da circunferência estática, vamos pensar assim. Como que fica essa conta? Ó, o produto de duas coisas ao quadrado vai ficar assim, ó, r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de t. A outra conta bem semelhante, r ao quadrado, só muda o seno pelo cosseno, seno ao quadrado de t. Tá legal? Esse r ao quadrado, vamos continuar aqui, ó, vou colocar tudo igual. Esse r ao quadrado, eu tiro ele em evidência, fica r ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E esse cara aqui, quanto que ele dá? Dá 1, certo? Que é a identidade fundamental. Então vai dar quanto? R ao quadrado vezes 1, que é o próprio r ao quadrado, certo? Então o que eu estou mostrando? Ó, que a parametrização, ó, essa equação aqui que está dentro desse quadrado vermelho, ó, essa equação, ela satisfaz o quê? Satisfaz a relação, ó, x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado, ó, que é o que está definindo o desenho, tá legal? Então todos os pontos que obedecem à parametrização, eles estão aqui traçando esse desenho como a gente queria. Tá legal, pessoal? Bom, beleza. Aí eu vou pensar assim para a gente analisar um pouquinho melhor. Agora eu quero que vocês analisem, que a gente pense nisso aqui, ó. Vamos pensar um pouco. Deixa eu pegar uma outra equação aqui, uma outra parametrização. Agora eu vou dar um outro nome para ela. Vamos colocar assim, ó, vou chamar de beta. Beta de t igual a r vezes quanto? Vezes o cosseno, vamos colocar assim, de 2t. Aqui vai ser r vezes o seno de 2t. Eu vou colocar aqui t pertencente ao intervalo 0, 2π, de novo. Olha só, o que eu fiz de diferente? Para a expressão que eu tinha antes, eu troquei só o t pelo 2t, tá vendo? Ó? Troquei t, que estava no argumento do seno e do cosseno, por 2t agora. Tá legal? Aí você fala, professor, mas vai mudar tudo, né? Calma lá. Vamos ver, ó. Se eu repetir essa mesma conta aqui, ó, e eu fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, usando essas duas funções aqui, ó, isso aqui vai dar assim, ó, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de 2t, somado com r ao quadrado, vezes seno ao quadrado de 2t, tá legal? E isso aqui vai dar r ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de 2t, somado seno ao quadrado de 2t, tá legal? E jovens, isso aqui, mano, também é 1, certo? Isso aqui também dá 1, tá legal? E esse resultado aqui, ó, também dá r ao quadrado. Porque a identidade trigonométrica fundamental, ela fala assim, ó, quando você faz cosseno ao quadrado de qualquer coisa somado com seno ao quadrado da mesma coisa, tá legal? Então, ó, cosseno ao quadrado de qualquer coisa somado com seno ao quadrado da mesma coisa que está lá no cosseno, isso aqui dá quanto? Dá 1, certo? Então, se aqui, ó, tem 2t e aqui tem 2t, o cosseno ao quadrado somado com seno ao quadrado disso dá 1, tá legal? Aqui era só t na outra, mas também dá 1, tá legal? Se fosse cosseno ao quadrado de, sei lá, de θ somado com seno ao quadrado de θ, da mesma coisa, também dá 1. Ou seja, toda vez que você faz a soma dos quadrados do seno e do cosseno do mesmo arco, o resultado dá 1, certo? Então, cara, olha o que está acontecendo. Essa minha parametrização aqui, ó, que agora eu vou marcar ela de verde. Eu vou marcar ela de verde, ó. O que está acontecendo? Essa parametrização, ela também
obedece o traço da circunferência, ou seja, os pontos também estão aqui em cima, ó, tá? Eu vou fazer um outro desenho aqui embaixo para tentar ficar melhor. Tentar usar o meu Paranauê aqui, pegar a corzinha azul que eu estava usando. Olha que bonitinho. Agora a gente vai pegar a corzinha mais escura. Nós vamos fazer aqui, ó, um risquinho aqui, tipo isso, e outro risquinho aqui, tipo isso. Mais ou menos. Então, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês? Que essa equação nova aqui, ó, os pontos que obedecem essa equação, eles também estão dentro dessa circunferência. Por quê? De novo, x² mais y² igual a r², que é a equação da circunferência, ou seja, não tem como cair para fora, tá? Vamos entender o que está acontecendo, ó. Vamos começar aqui substituindo t igual a zero. Se você pegar o valor do zero, você vai estar aqui no ângulo igual a zero, você vai estar em cima desse ponto aqui, certo? Porque vai dar assim, ó. Deixa eu só recordar isso aqui, ó, pessoal. Nesse caso de cima, quando tinha só o t na equação, então quando você anda de 0 até 2π, que é o intervalo de definição, aqui é pertencente, pessoal, não é igual não, t pertence a 0,2π. Quando você anda no intervalo 0,2π, você dá a volta certinho, né? Porque você tem o ângulo aqui, o 0, né? Depois você tem aqui, vai ter, sei lá, π sobre 2, aqui vai ter π, aqui vai ter 3π sobre 2, depois o 2π vai bater em cima do zero de novo aqui, né? Só que o que está acontecendo, ó? Quando a gente pega essa parametrização agora, vocês estão vendo? Essa nova. Quando você está no tempo zero, esse cara aqui é 2 vezes zero, que também dá zero, certo? Quando você está, por exemplo, ó, você pega o t igual a π sobre 2, o que acontece com o 2t? Com o cosseno de 2 vezes t? Vai ser 2 vezes o cosseno de π sobre 2, que vai dar o quê? Vai dar cosseno, aí você cancela esse 2, vai dar cosseno de π. Ficou espremido aqui o meu negócio. Vou tentar fazer assim. Cosseno de π. Então veja, ó que louco. Nesse intervalo aqui, eu vou pegar um intervalo 0. Acho que é mais fácil de entender assim, ó. 0, 2π. Quando eu estou aqui no π sobre 2, a função 2 vezes t manda esse cara aqui, ó, no π. Tá entendendo? Então ela pega esse pedacinho aqui e ela amplifica, tá vendo? Ela dobra esse negócio. Então veja, quando eu pegar o t igual a π sobre 2 nessa equação, eu não vou estar mais aqui em cima, que seria o ponto de tipo 90 graus. Eu vou estar aqui, ó, tá vendo? Então aqui vai ter o π sobre 2. Ou seja, essa distância que eu andaria originalmente, ela vai ser dobrada. Por quê? Porque você tem essa função aqui, ó, a função 2t, que ela está dilatando o parâmetro, tá vendo? Isso aqui está dobrando o tamanho do intervalo, ou seja, o intervalo original, vamos pensar assim, ó, é o intervalo 0, 2π, que é esse que eu desenhei aqui, só que eu tenho essa função intermediária 2t, que eu coloquei maliciosamente dentro do argumento. Essa função ela vai dobrar o tamanho do intervalo e vai fazer ele virar esse intervalo aqui. Então, o que acontece? Eu percorro, então, ou seja, quando o t varia de 0 até 2π, o 2t varia de 0 a 4π, entendeu? E aí, qual que é o resultado disso? Essa parametrização que eu estou aqui, ó, a nova, ela vai dar 2 voltas. No desenho. Então, veja bem, ó, essa segunda equação, ela desenha a circunferência, tá legal? Essa equação beta de t é a mesma circunferência se você olhar da maneira estática, mas ela está dando o quê? Ela está dando 2 voltas, uma por cima da outra, porque você dilatou o parâmetro que antes era só t, agora ele virou 2t, tá legal? Ou seja, o intervalo de uma volta, ele virou um intervalo de 2 voltas, que é isso que eu tentei desenhar aqui do lado, tá legal? Então você tem uma parametrização que dá 2 voltas na mesma circunferência. Aí você pergunta assim, então o traço da primeira parametrização, dessa aqui, da original, que está em vermelho, né? Olhando com a segunda parametrização,
que é essa aqui que está dentro do esqueminha verde, é o mesmo traço? Aí eu vou responder sim, é o mesmo traço, porque no final dá o mesmo desenho. Aí você pensa, aí você pergunta, cara, mas não foi traçado do mesmo jeito? Não, não foi traçado do mesmo jeito, mas o resultado é o mesmo, tá? Então o que está mudando aqui? Ó? Vamos só para encerrar a aula, para vocês pensarem nisso, tá? Só para dar um gancho para a próxima aula que a gente vai fazer, vamos pensar nisso aqui, ó. Então eu tenho a primeira parametrização, vamos escrever aqui, ó, da circunferência. Alfa de t é igual r vezes cosseno t, r vezes seno de t, tá legal? T variando no intervalo 0, 2π. Agora, eu vou fazer a segunda, beta de t é igual r vezes o cosseno de 2t, r vezes o seno de 2t. T também variando de 0 a 2π. Aí a gente vai aprender a derivar na próxima aula. Eu vou calcular as derivadas, tá? Eu vou calcular os dois vetores velocidade aqui. Então já estou adiantando aqui, ó, tá? A continha que a gente vai aprender na próxima aula. Que isso aqui é sinônimo de derivada de uma curva, tá legal? O que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai derivar as duas funções que estão nas coordenadas. É sempre isso que a gente faz. Ou se tiver três funções, vão ser três funções, tá? Então eu vou começar calculando aqui, ó, a derivada da primeira função, alfa' de t. Então quando eu calcular a primeira derivada, vai ficar assim, o r é constante, está multiplicando. Quanto que é a derivada do seno? É menos o cosseno. Desculpe, quanto que é a derivada do cosseno, que é a primeira aqui, ó, é menos o seno. Falei errado. Então aqui vai aparecer seno de t e vai ter aqui, ó, um sinalzinho de menos na frente, vou fazer ele bonitinho, assim. Aí como é vetor, vou escrever na notação vetorial, vou colocar assim, ó, vezes i, tá? Depois, a segunda derivada. Agora eu vou derivar a função y de t, que é r vezes o seno. O r é constante, é um número positivo, vai ficar r multiplicado pela derivada do seno, que é cosseno de t. Tá legal? Na direção j. Isso é a derivada da primeira curva, tá? Da primeira parametrização. Agora eu vou fazer para a segunda. Eu vou calcular beta' de t, certo? Eu vou calcular, então, usando agora a parametrização de baixo. Então, vamos lá, é bem parecido, mas tem um detalhe importante. A derivada de r vezes cosseno de 2t vai ser menos r vezes o seno de 2t. Aí acabou aqui, minha gente? Não acabou, porque o que tem? Tem regra da cadeia. Então, você tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro, a derivada da função composta. Então, a derivada de r vezes o cosseno de 2t é r, menos r, desculpe, vezes o seno de 2t, que seria a derivada convencional, só que vezes a derivada do 2t, que é quanto? 2. Tudo bem? E do outro lado, na outra coordenada, na verdade, vai aparecer bem análogo, agora estou derivando essa, r vezes o cosseno de 2t, multiplicado por quanto? 2 também, porque eu tenho que fazer a derivada do 2t na regra da cadeia. Tá legal? Deu a mesma derivada? Não, tá vendo? Ó, esses caras aqui, eles são diferentes, tá? Vamos só fazer uma continha para terminar. Vamos calcular o comprimento do vetor alfa', rapidinho, ó. Quanto que é o comprimento do alfa' de t? O comprimento do alfa' de t, você vai pegar as coordenadas dele, vai elevar ao quadrado e vai somar. Vamos colocar o comprimento ao quadrado aqui para ficar mais fácil. Como que fica? Ó, vai ficar assim. Esse cara elevado ao quadrado, menos r, seno de t ao quadrado, certo? Depois mais r, cosseno de t ao quadrado. Aí, gente, essa conta aqui vai dar r ao quadrado vezes a soma dos quadrados do seno e do cosseno. O resultado aqui vai dar r ao quadrado. Tá legal? Quando eu faço para o beta, essa conta aqui, o comprimento, né, do vetor beta, do beta', quanto que dá?
a gente vai fazer a mesma conta, só que agora assim vai ser menos r vezes o seno de 2t vezes 2 ao quadrado, somado com r vezes o cosseno, que é a outra aqui, né, de 2t, aí tem o vezes 2 de novo, tudo isso ao quadrado, tá legal? Aí fazendo essa conta, ó, tem que tomar um certo cuidado que agora vai aparecer um 4, que é o 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 4 multiplicando r ao quadrado, 4 multiplicando r ao quadrado, e aí vai dar de novo a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno, que vai dar 1, vai simplificar, tá legal? Então o resultado vai ser esse aqui. Depois vocês fazem a conta com um pouquinho mais de detalhe, até como exercício, tá? Mas é tranquilo isso, é igual a conta que eu fiz ali em cima. Então, ó, se eu extraio a raiz quadrada, aqui, se eu extraio a raiz quadrada desse cara aqui, ó, para encontrar o comprimento, o que vai dar? Eu concluo que a norma do alfa' de t... Ah, eu esqueci a setinha do vetor aqui, vou colocar agora. É isso, a norma do alfa' de t dá quanto? Dá r. E a norma do beta' de t, que é o comprimento, né? Norma e comprimento é a mesma coisa. Quando você extrair a raiz quadrada, né? Eu tinha tirado a raiz aqui, agora eu vou tirar a raiz aqui dos dois lados. Vai dar o quê? Vai dar 2r, tá legal? Conclusão. A velocidade com que o desenho é feito pela primeira parametrização, ó, a velocidade com que o desenho é feito, perdão, vamos voltar aqui, ó. A velocidade, né, com que o desenho da circunferência é feito por essa parametrização é quanto? Constante igual a r. A velocidade com que o desenho é feito por essa parametrização é quanto? É 2r. Então a conclusão é o seguinte, que a segunda parametrização, que no caso é a função beta de t, desenha, vamos colocar assim, a circunferência 2 vezes mais rápido. E além de ser 2 vezes mais rápido, ela dá 2 voltas, tá legal? Na verdade não é 2 vezes mais rápido porque vai gastar o mesmo tempo, mas tipo assim, pode entender desse jeito que eu tô falando, tá? Ou seja, no final vai gastar o mesmo tempo porque eu mantive o intervalo aqui 0, 2π, tá? Mas à medida que a primeira parametrização, então é como se a primeira parametrização fizesse assim, ó, tchum, num tempo 2π. A outra, num tempo 2π, vai fazer assim, ó, 2 voltas no mesmo tempo. Deu para entender, pessoal? Então, gente, o que eu queria que vocês guardassem dessa aula, tá? Eu queria que vocês guardassem dessa aula assim, que quando você tem uma curva que é dada por uma parametrização, ó, voltando aqui para o começo. Você tem uma curva que é dada por uma parametrização, ó, uma função que tem funções coordenadas x de t, y de t, ou se for uma curva espacial, x de t, y de t, z de t, que essa parametrização ela dá muito mais informação para a gente do que o simples desenho, que é o que a gente chama de traço da curva. Então o traço da curva ele é uma característica só da curva, tá legal? Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso e a gente vai introduzir o conceito de derivada e vai ficar mais claro, tá legal? E aí a gente pode fazer uma analogia de uma curva parametrizada como sendo uma partícula que está desenvolvendo um certo movimento, tá legal? No espaço ou no plano, obedecendo uma certa função horária de posição. Essa função horária de posição é a própria parametrização. Então, quando a gente entende essa, digamos, essa interpretação física, fica mais fácil de assimilar os conceitos e de ver que não é simplesmente o desenho da curva que interessa, tem toda tem mais informações envolvidas nessa brincadeira aqui. Tudo bem, pessoal? Então por hoje é só, tá? Assim, na verdade eu vou mandar outra aula daqui a pouco, mas por enquanto essa aula eu vou encerrar por aqui, tá? Para não ficar muito cansativo. Abração para todos, bons estudos e até mais.